Hoje nós vamos falar sobre aquele momento na vida da gente, principalmente daquelas pessoas que são mais criativas e que têm uma vida com menos rotina, onde parece que as coisas vão travando, travando, travando e depois parece que travam e acontece um problema, outro e parece que a coisa não vai ter solução, não vai ter como aquela situação se dissolver e a coisa se desembaraçar e ir para frente. Isso aconteceu comigo aqui no capítulo 21 do livro Em Frente Sempre, onde eu estava numa cidade, uma cidade bacana, Kassel, lá na Alemanha. E era uma cidade a partir da qual que eu vinha pedalando, né, por aquelas cidades. Eu não sabia por onde continuar a minha viagem. Estava assim meio perdido. Por onde eu vou? O que eu vou fazer? Estava na dúvida se ia para Amsterdã, se eu ia para Dinamarca. Eu tinha um destino que era ir para Berlim, mas aquilo estava meio confuso naquele momento. Eu não sabia para onde ir. Eu falei, sabe o que mais? Vou pegar a bicicleta e vou dar uma volta por aí para ver se a situação se desenrola. E aconteceu isso, porque pedalando, né, a esmo, eu acabei encontrando uma loja de bicicleta. Ali naquela loja, o rapaz me ensinou a regular o meu freio, que estava meio baixo demais. Eu acabei aprendendo, inclusive, a regular o freio. Aí já saí mais animado e continuei pedalando. Encontrei uma outra loja de bicicleta, tinha uma bomba lá de encher pneu. Eu vi que tinha uma senhora lá enchendo o pneu da bicicleta dela, perguntei, pode encher aqui? Pode, não tem problema não. Aí eu fui encher o pneu da minha bicicleta. Agora a bicicleta já estava com freio melhor e já estava com mais pressão no pneu. E eu já fui ganhando mais gás também, né? Já fui tendo mais pressão ali naquele momento também. E aí eu fiquei olhando as bicicletas, cada bicicleta, cada uma mais maravilhosa do que a outra. Eu fiquei olhando, viajando ali, chegou o dono, me perguntou se podia me ajudar. Eu, meio assim, falei, estou procurando um mapa, porque eu não sabia para onde eu ia. Falou, ali na próxima esquina, ou 2 esquinas depois, você vai encontrar uma livraria e lá você tem esses mapas. Aí eu olhei mais um pouco as bicicletas, agradeci e fui. Cheguei lá na outra papelaria, na verdade, e comecei a olhar aquele monte de livros, títulos e um monte de coisa. E veio uma senhora muito simpática, dona da papelaria, perguntando de novo, posso te ajudar? Aí eu falei, não, eu estava procurando os mapas, que eu estou pedalando por aí e tal, e mostrou-me alguns mapas. Eu comecei a olhar aquilo, tinha uma mesa lá, sentei, esparramei os mapas pelas mesas. Aí vi os caminhos para Amsterdã, para Copenhague, vi um monte de caminhos que estavam ali para a gente escolher. E vi que não era bem assim, a coisa não era tão fácil quanto eu imaginava. Mas, olhando aqueles mapas com mais atenção e conversando com a moça, e depois veio o marido dela também, eles me falaram, tem uma cidade aqui na frente, Ramlinden. Ramlinden é um lugar que você não pode deixar de incluir no seu roteiro. É um lugar maravilhoso, é lindo, está chovendo bem aí. É um lugar muito legal, muito bonito, a gente vai sempre lá, tem camping, tem hostel, tem tudo que você gosta, é um lugar fantástico. Aquilo ali eu que já estava assim meio perdido, sem saber para onde ir, falei, cara, é para lá mesmo que eu vou. Aí peguei o mapa, peguei a bicicleta, me lembro que no dia anterior, quando eu tinha chegado nesse hostel, eu estava hospedado num hostel. Foi uma subida difícil, eu estava meio sem força, sem gás, eu não sabia para onde eu ia. Quer dizer, estava indo na direção do hostel, mas assim, meio lerdo, meio sem saber porquê e tal. E
Aí tudo bem, cheguei no hostel no dia anterior, né? E depois, nesse dia, quando eu voltei para o hostel, depois que eu passei pelas lojas de bicicleta e pela papelaria e conversei com a senhora e já sabia para onde eu ia, cara, eu subi, parecia que não tinha nem subida no caminho que eu estava fazendo, mas foi muito tranquilo, subi e fiquei muito animado. Cheguei lá no hostel, já com a bicicleta boa, com o pneu cheio, com o freio legal, eu já estava com os mapas que eu precisava, com um destino para onde eu ia, já sabia que ia seguir um terceiro rio, porque o primeiro rio que eu peguei foi o Meno, depois eu peguei o rio Fulda e agora eu ia por um terceiro rio, que era o rio Weser, ou Weser, como eles falam, né? Enfim, falei, pô, já tenho novamente um roteiro. Mas quando eu tinha saído do hostel para andar, eu fui pedalar, fui dar uma volta, eu não sabia para onde eu ia, não sabia o que eu ia fazer, não sabia nada. Mas foi agindo, foi fazendo alguma coisa que as coisas se desanuviaram na minha frente e eu acabei encontrando um lugar para onde ir. Eu, depois de pedalar um tempo com a bicicletinha, me dava bem, assim, até cheguei a pensar em fazer uma imagem assim, né? Daquelas câmeras que o cara... Aquelas câmeras antigas, né? Que os caras tinham que rodar a manivela para fazer rodar a filmadora. Então você fazia o filme rodando a manivela. Eu gosto muito, como vocês estão vendo, de vídeos, e eu tinha essa ideia de que a bicicletinha tem lá um faroletezinho na frente, e eu tinha a ideia de que eu pedalava a bicicleta do mesmo jeito que o filmador fazia lá aquela manivela, e conforme eu pedalava a bicicleta, eu ia vendo um filme se descortinando na minha frente. Era muito nítido isso. Eu pedalava, e as coisas iam acontecendo. E eu nunca repetia o mesmo lugar, estava sempre indo em frente, sempre, né? E cada dia era um cenário, cada dia era uma imagem, cada dia era um acontecimento, cada dia era uma coisa diferente. E tudo isso gerado pela minha ação de fazer rodar um filme pedalando aquela bicicleta e vendo coisas novas todos os dias. E o detalhe disso é que se a gente fica parado, esperando naqueles momentos onde a vida ficou travada, como é que vai ser, como é que a coisa vai acontecer, como é que eu vou resolver essa situação, o que vai acontecer, não vai acontecer nada se você não fizer nada. É necessário que você crie uma ação, né? Esses momentos são às vezes um pouco depressivos, né? Então é necessário que a gente tenha uma atitude, porque são dois poderes que nós temos: o poder de pensar, de elaborar ideias, pensamentos, né? A nossa mente é uma fonte ininterrupta, incessante de pensamentos que vão brotando. Mas há uma segunda força também poderosa, que é a força da vontade. A vontade a gente não deve nunca confundir com desejo. Ah, eu desejo ganhar na Mega Sena. Eu fico parado esperando a Mega Sena cair lá no meu cartãozinho. Não vai cair, né? Isso é desejo, né? Vontade não. Eu vou fazer, eu quero aquilo. Agora eu vou... o pensamento me dá a ideia. E agora eu vou pegar a propulsão da força da minha vontade e fazer aquilo acontecer. Esse consultório aqui, isso aqui era uma mata que nós tínhamos aqui. No meio dessa mata eu construí esse consultório onde vocês estão vendo. Ali tem um bambuzal, um rio, fiz um jardinzinho de inverno aqui. Tudo isso estava no meu plano de imaginação, nas minhas ideias, né? E aí eu construí ali a porta de entrada do meu consultório. No meio dessas realizações, no meio desses acontecimentos, surgem umas travas, né? E aí, como é que a gente faz para resolver isso? Calma, relaxa, pedala mais devagar o filme da sua vida, né? Aquela manivelazinha que vai fazendo o filme rodar, e as coisas vão seguir em frente sempre.